Muito bem, nossa aula de hoje é ainda a continuação da termodinâmica, estudo das máquinas térmicas. Bom, a primeira máquina, eu já falei sobre isso, mas eu vou dar uma revisão geral do que foi visto até agora. Um pouco de história aí da termodinâmica. A termodinâmica, a termodinâmica que nós estudamos em física é a termodinâmica que se preocupa com a transformação de calor em trabalho. Então, a primeira máquina termodinâmica que transformou calor em trabalho, que se tem registrada, é a máquina de Heron. Então aqui, para ver aqui na imagem, a máquina de Heron, que é basicamente aqui uma esfera oca com água, né? Então essa água ela é aquecida aqui. Aqui deve ter uma chama que aquece a água aqui dentro. Essa água, quando ferve, ela produz um vapor aqui em alta velocidade e essa esfera ela gira. Tá certo? Então, aqui é aqui, ó, o fogo aqui embaixo, aquece. E aí a máquina aqui, a água aqui ferve e produz um vapor e faz girar a esfera, que de fato é uma transformação de calor em energia mecânica, em movimento, certo? Isso foi século I na Grécia. Mas essa máquina, apesar de transformar calor em movimento, ela não tem eficiência, né? Não tem como uma aplicação prática mesmo assim para funcionar, de fato, para fazer alguma tarefa, de fato, algum tipo de tarefa útil, né? Um tipo de aplicação útil para a humanidade. Não tinha aplicação útil, mas é o princípio básico da máquina térmica. O princípio básico é isso aí, a transformação de calor em movimento, e é usado nos automóveis hoje, pelo menos por enquanto, tá certo? Mas a primeira, deixa eu procurar aqui, ó, a primeira máquina de fato eficiente, ou seja, a termodinâmica moderna, a termodinâmica que a gente estuda hoje, ela começou mesmo a partir de aqui, ó, de um protótipo produzido pelo cientista alemão Otto von Guericke. Tá aí, ó, Guericke, físico alemão. Tá aqui, ele produziu uma bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo que eu não vou descrever aí, porque não é o interesse da gente, mas basicamente é conhecida como a primeira, de fato, primeiro protótipo com alguma eficiência aí, a primeira máquina térmica depois dos gregos. Uma certa eficiência, mas sem eficiência muito baixa. E foi criada em 1650. Tá certo? Enquanto a máquina dos gregos foi criada no século I, a máquina de Otto, que é a bomba de vácuo, foi criada já em 1650, já depois de Cristo, claro. 1650 depois de Cristo. Depois de Otto, Robert Hooke, que é o inglês, juntamente com outro Robert Boole, criou outra bomba que é a bomba de ar. A bomba de ar foi criada por esses dois ingleses, também é considerada uma máquina térmica. Só que, de fato, o motor que é usado nos automóveis, ele teve seu primeiro protótipo com um cientista, que é essa máquina aqui, ó, que é o motor de Stirling. Um cientista, cadê o Stirling aqui? Tá aqui, ó. Robert Stirling foi pastor escocês e inventor do motor de Stirling. Stirling nasceu, herdou do seu pai, engenharia, estudou na universidade não sei de que, em Glasgow, ok. Bom, então o motor de Stirling que está aqui, de fato, ele é muito semelhante ao motor do automóvel hoje. Semelhante, claro.
Motor, claro, o motor é muito mais eficiente, o motor do automóvel hoje recebeu várias tecnologias durante todos esses anos, mas aí o motor de Stirling, de fato, é uma máquina térmica que tem uma eficiência, tem uma aplicação prática, né, que é o motor do automóvel. E isso foi em 1816, tá certo? Século XIX, 1816, uma máquina mais eficiente, motor de Stirling, que nós vimos na aula passada, um vídeo. Depois de 1816, aí aqui, ó, 1824, esse cientista francês aqui, Nicolas Léonard Sadi Carnot, físico, matemático, engenheiro mecânico francês, que deu o primeiro modelo teórico de sucesso sobre máquinas térmicas, o ciclo de Carnot, e apresentou os fundamentos da segunda lei da termodinâmica. Então, a máquina de Carnot é uma máquina, não uma máquina prática como o motor de Stirling, é uma máquina teórica, certo? Essa máquina teórica proposta por Carnot em 1824 é uma máquina que tem eficiência máxima. Agora, essa eficiência máxima também é proposta por Carnot, né? A segunda lei de termodinâmica proposta por Carnot afirma que essa eficiência passa longe de 100%. Não pode ser 100% nem perto de 100%. Mas a máquina de Carnot, que é uma máquina estritamente teórica, é uma máquina que não diferente de, ela não é um protótipo que ele construiu, ele idealizou. É uma ideia, tá certo? Então a máquina de Carnot ela não existe de fato, ela é uma máquina teórica. Mas essa máquina proposta por Carnot, ele afirma no Teorema de Carnot, está aqui, ó, Teorema de Carnot, anunciado em 1824 por Sadi Carnot, em seu artigo aí em francês aí, eu não vou saber falar francês, sobre em português, ó, sobre a potência motriz do fogo. Eu não hablo muito bem nem português, quanto mais francês. Então, é um teorema que impõe um limite à eficiência de uma máquina ideal. Tá certo? Essa máquina, no qual não existe, certo? Ela não tem atrito, não tem som, não faz barulho, ou seja, é uma máquina perfeita, idealizada e que garante que essa máquina, ele prova, né? Isso aí tem como demonstrar isso através das teorias da termodinâmica, que essa máquina tem um rendimento máximo. E uma máquina funcionando em ciclos, ela tem seu rendimento máximo obedecendo o Teorema de Carnot, que a gente vai ver aí na aula de hoje, ok? Então tá aqui, ó. A máquina de Carnot realiza 4 ciclos, uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, isotérmica, temperatura constante. A expansão isotérmica é a temperatura quente, TH. Uma expansão adiabática não envolve calor, a transformação adiabática não envolve calor. Essa expansão, ela muda a temperatura da máquina de quente para fria. Uma compressão isotérmica, a temperatura fria. E uma compressão adiabática, em que o calor, a temperatura da máquina volta de fria para quente, fechando o ciclo. Tá certo? Aqui ele afirma que essas duas etapas adiabáticas não há troca de calor, ok? Especificamente a etapa 1, na qual a máquina recebe calor, o calor é recebido ao longo de uma isoterma, né? E o calor dessa isoterma é dado por essa relação aqui, ó, no caso de um gás ideal. No caso de um gás ideal, o calor recebido pela máquina na transformação isotérmica, na expansão isotérmica, é nRTH, que é a temperatura quente, vezes o logaritmo natural de aqui, ó, VB, que é o volume final na transformação isotérmica, sobre VA, que é o volume inicial na transformação isotérmica. Esse é o calor recebido pela máquina na expansão isotérmica. Na compressão isotérmica, aqui na compressão isotérmica, é N, o calor
fornecido pela máquina, o calor fornecido, perdido pela máquina, esse calor vai ser transformado em trabalho. Enquanto a máquina recebe calor na expansão isotérmica, ela perde calor na compressão isotérmica. E aí esse calor perdido vai ser o N, que é o número de mols do gás, vezes o R, que é a constante universal do gás, temperatura fria, Claude, logaritmo natural do volume inicial agora, sobre o volume final. Esse volume inicial aqui, final, diferente de... Isso a gente vai ver tudo aí na aula, né? Ele foi invertido porque aqui a máquina perde calor, esse calor vai ficar negativo, aí depois a gente vai ver que esse logaritmo aqui inverte, em vez de ficar final em cima e inicial embaixo, como está aqui, vai ficar inicial em cima e final embaixo, volume. Ok? E aí, depois de algumas contas, nas transformações adiabáticas, faz-se algumas contas, a gente pode fazer essas contas aí, só para tirar dúvida. É possível concluir que os 4 volumes envolvidos na transformação têm essa relação aqui. VB está para VA, assim como VC está para VD. Ou seja, o volume B, aqui ó, o volume no estado B está para o volume no estado A. O volume no estado final aqui, na primeira transformação isotérmica, está para o volume no estado inicial, assim como o volume no estado inicial está para o volume no estado final. Com essa relação aqui de volumes, nós vamos deduzi-lo aí para ficar mais claro, tá certo? Como matemática não é filosofia, não adianta ficar filosofando aqui, não adianta blá blá blá. Então, só lá na hora que a gente for fazer a demonstração, a gente vai entender essa relação, que é extremamente importante para demonstrar o teorema de Carnot. Baseado nessa relação de volumes, aí a gente vai chegar à conclusão exatamente do que diz o teorema aqui, ó. Teorema de Carnot. O rendimento é dado por 1 menos a máquina de Carnot. Não existe uma máquina térmica com rendimento superior à de uma máquina de Carnot. E esse rendimento máximo é dado por 1 menos a temperatura da fonte fria, aqui ó, Claude fria, sobre a temperatura da fonte quente, hot, quente. Então, esse rendimento dessa máquina, ela depende dessas duas temperaturas, a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Qualquer máquina de Carnot operando entre um mesmo par de temperaturas, T Claude e T hot, temperatura fria e temperatura quente, possui a mesma eficiência, independente do gás ou material empregado na construção da máquina. Então, a máquina de Carnot tem um rendimento máximo, dependente do material e do gás usado, e a eficiência, o rendimento é dado por essa relação que depende dessas diferenças entre as duas temperaturas, das temperaturas das fontes quente e fria. Ok? Essa demonstração do teorema de Carnot nós vamos fazer aí no quadro, apesar de que, como eu já falei, ela usa um pouquinho de cálculo, matemática de ensino superior, mas o mais importante é a gente entender o teorema. Ok? Vamos lá. Muito bem. Então, em 1824, Sadi Carnot, que é francês, pelo nome já dá para imaginar que é francês. Ele propôs que um teorema claro, e foi Carnot que propôs, é o teorema de Carnot. Certo? O que é que diz o teorema de Carnot? Diz que nenhuma máquina térmica consegue render mais do que isto aqui. Isso aqui. Carnot, ele idealizou uma máquina. Ele idealizou. Essa máquina de Carnot, ela é teórica, ela não está para ser construída. Eu vou tentar explicar a vocês aí por quê. Por que tentar? Porque às vezes só aqui não dá para ficar claro, certo? Sem a discussão
que poderia acontecer nas aulas presenciais, aqui às vezes não fica claro, certo? Então eu vou tentar deixar claro aí para vocês qual a diferença de uma máquina de Carnot e de uma máquina real. Essa máquina de Carnot, isso aqui foi uma máquina que ele construiu, uma máquina térmica, também como toda máquina térmica, funciona entre duas fontes de calor, e realizando um ciclo específico, ele demonstra que o rendimento é o rendimento máximo que uma máquina térmica pode conseguir, né? Pode chegar. E ele afirma que nenhuma máquina térmica consegue render mais que isso, do que um menos a razão entre essa temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte. Ou seja, segundo Carnot, o rendimento depende das temperaturas diretamente, segundo Carnot, pela máquina que ele construiu. A máquina dele tem um rendimento que depende dessas temperaturas. Quanto maior a diferença dessas temperaturas, maior vai ser o rendimento. Tá certo? E outra coisa, outra consequência do teorema é que não importa o elemento aí usado para o gás usado aí na máquina térmica, certo? Não importa. Não importa o material usado na máquina térmica. Toda máquina térmica, obedecendo o ciclo de Carnot, vai ter esse rendimento aqui, qualquer que seja o material usado para produzir esse calor aí, para a fonte quente, certo? Para ser utilizado aí, qualquer material, qualquer combustível, importa. Bom, como é que a gente prova esse teorema? Primeiro, definindo a máquina de Carnot, o ciclo que ele propôs, né? O ciclo. A máquina de Carnot trabalha com que ciclo? Por que esses ciclos são diferenciados? E outra coisa, esse rendimento, apesar de ser o superior de uma máquina térmica, ele não é 100%. Porque 100% seria contraditório à segunda lei, que ele mesmo propôs também. Ele propôs pela segunda lei que nenhuma máquina consegue render 100%, nem a dele. Nenhuma máquina, muito menos nem a dele, que tem rendimento máximo, nenhuma máquina consegue render 100%, porque pela imposição da natureza, sempre vai haver alguma perda. Tá certo? Mas primeiro vamos usar o teorema. Primeiro, toda máquina térmica funciona em ciclos, diagrama PV. O ciclo de Carnot, ele propõe que o rendimento vai ser máximo da máquina. O ciclo de Carnot, ele é formado em 4 etapas. Eu até consertei o vídeo aí, que eu falei aí durante o vídeo, que era 4 ciclos, não, 4 etapas. Um ciclo, 4 etapas, tá bom? Vai estar consertado lá na legenda. A primeira, 2 etapas. Uma transformação isotérmica. Isotermas. O diagrama PV, essa hipérbole equilátera aí, é uma isoterma. Essa linha chamada de isoterma representa uma transformação isotérmica. Eu tenho 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas. Essas transformações isotérmicas é uma expansão e uma compressão, isotérmicas. Essa de cima é uma expansão a temperatura quente. Vou botar. Aí estava em inglês, né? Estava TH. Vai, vou colocar T quente. Aí estava H de rota. Mas está no mesmo, T quente aqui, temperatura quente, para ficar mais fácil de ver. Temperatura fria. Tá bom? Aí estava TC, aí no anteriormente, né, na internet estava pH TC, mas dá no mesmo. Temperatura quente, a expansão é a temperatura quente, a compressão é a temperatura fria. E 2
Transformações adiabáticas. Diabático quer dizer que essas transformações não envolvem calor. Uma expansão adiabática e uma compressão adiabática. Então vamos numerar aqui, ó. Estado de equilíbrio 1, estado de equilíbrio 2, estado de equilíbrio 3, estado de equilíbrio 4. Esse é o ciclo de Carnot. Duas transformações isotérmicas, duas transformações adiabáticas. Uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica, uma compressão adiabática. Nesse ciclo, o rendimento é máximo. Por quê? Bom, de forma simplificada, é por causa de que essas duas isotérmicas e essas duas adiabáticas, ambas, todas quatro, elas são reversíveis. Todas quatro são transformações reversíveis. E o que é que significa a transformação ser reversível? Isso é extremamente importante para o entendimento da máquina de Carnot e para o entendimento da termodinâmica também. Transformações reversíveis e irreversíveis. Muito bem. Então vamos parar aqui, ó, o teorema e vamos para transformações reversíveis e irreversíveis. Qual a diferença? Bom, muito bem. Para tentar explicar aí o que seria basicamente uma transformação reversível, eu vou usar como exemplo uma seringa, certo? Então, você tem uma seringa em casa, eu vou mostrar aí no vídeo que eu já tentei aí e não dá para ver, certo? Então, não vou me preocupar com um detalhe porque de fato fica difícil de mostrar. Mas você pega uma seringa em casa, né? Sem agulha, é claro, dá para você fazer em casa tranquilamente. Repetir aí vou fazer aqui que é bem simples. Olha, aqui é uma expansão adiabática sem calor, aqui é uma compressão adiabática sem calor. Eu vou fazer aqui, expansão adiabática e compressão adiabática. Aqui a seringa tem uma graduação de 3 ml, essa seringa aqui é pequena. Eu vou colocar ela aqui numa graduação aqui de 1 ml. Vou fechar ela aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou expandir ela sem calor, aqui não tem envolvimento de calor, é uma expansão adiabática, e depois ela vai se comprimir. Ela vai voltar para a sua posição inicial, certo? Então, eu expando aqui, vou ver se colocar aqui de lado, solto. Expando, solto, ela retorna. Expando ela, expansão adiabática, compressão adiabática, certo? Expansão adiabática, essa compressão adiabática, ela é irreversível na prática. Ela não consegue retornar à posição inicial. Mas se você fizer uma vez só, no caso, você vai ver que ela retorna para praticamente a mesma posição. Praticamente, não é a mesma posição. Para você perceber que ela não retorna para a mesma posição, você fica repetindo o processo. Não deixa entrar lá, fica repetindo o processo. Como tem atrito aqui, como aquece, ela vai perder energia, ela não vai conseguir retornar para a posição. Se o processo for repetitivo, como é o caso da máquina térmica, ela vai ficar cada vez mais distante da posição inicial, porque a energia, naturalmente, a energia vai se perder em forma de atrito, de calor. O atrito gera calor, esse calor não pode ser reaproveitado. Então, na prática, ela não consegue retornar à posição inicial por causa do atrito, por causa do som que é produzido. Ou seja, a energia vai se perder, não tem como evitar isso. Então, esse processo aqui de expansão e compressão adiabática, na prática, ela é irreversível. Por quê? Porque não tem como evitar que se perca energia de alguma forma. Não
quantidade mínima que seja de energia vai se perder. Não tem jeito, na prática não tem jeito. Na teoria tem, eu posso considerar na teoria essas transformações totalmente reversíveis. Um exemplo aqui, ó, outro exemplo para mais fácil de entender. Exemplo bem simples. Aqui é o solo e aqui eu tenho uma bolinha de borracha. Tá certo? Considere que essa borracha aí é bastante elástica. A borracha dela é elástica e ela bate e pula, aquelas bolinhas que pula bastante, tá certo? Mas se eu solto ela dessa altura aqui, ao bater no solo, ela não consegue retornar dessa altura. Ela não consegue mais atingir a mesma, exatamente a mesma altura, por melhor que seja a elasticidade da borracha, ela não consegue. O processo não consegue, por si só, espontaneamente, se refazer para as condições iniciais pelo mesmo caminho, sem fornecimento extra de energia. Isso é o que acontece na prática, certo? Quando eu tenho um processo, uma máquina térmica, toda máquina térmica trabalha em ciclo, nenhuma dessas etapas, na prática, pode ser reversível, mas a teoria pode. Então, a máquina de Carnot é uma máquina teórica. Então, todas as etapas são reversíveis, ok? E aí o aproveitamento é massa. Nenhuma máquina consegue obter o rendimento da máquina de Carnot. Porque a máquina de Carnot, os processos são reversíveis. Bom, eu vou dar um exemplo aí, antes da demonstração, por quê? Porque a demonstração, ela envolve, eu já falei, matemática de cursos superiores. Então, para o ensino médio, isso não é necessário, não é exigido no ensino médio. Só por curiosidade, se você quiser ver a demonstração do teorema, depois que eu acabar o exemplo, aí se você quiser assistir a demonstração vai estar no vídeo aí, tá certo? Mas se depois do exemplo, se você quiser encerrar a aula, nenhum problema, porque a aula encerra ali. A demonstração fica como um apêndice aí, se você tiver curiosidade de ver, tá certo? Como é o cálculo feito para demonstrar o teorema de Carnot. Ok? Então vamos fazer um exemplo aí do teorema de Carnot, é simples. Exemplo. Bem simples. Tem uma máquina térmica, porém fazer anunciado máquina térmica, suponha. E aí, ó, aqui eu tenho a fonte quente, essa fonte quente, ela fornece uma quantidade de calor Q1. Essa máquina realiza trabalho e desperdiça uma certa quantidade de calor Q2. Então basta saber as temperaturas dessas fontes para calcular o rendimento da máquina. Suponha, essa máquina recebe 3.000 calorias na fonte quente e essa fonte quente está uma temperatura de menos. Essas temperaturas têm que estar em Kelvin, porque essas deduções de Carnot, toda a teoria envolvendo os gases, gás ideal, temperatura tem que estar em Kelvin. Suponha que a fonte quente aqui está 900 Kelvin. E essa máquina recebe 3.000 calorias a cada ciclo. A cada ciclo. A cada ciclo são 3.000 calorias recebidas da fonte quente. Essa máquina, a cada ciclo, ela desperdiça uma certa quantidade de calor e realiza uma certa quantidade de trabalho. Então, faça de conta aí, eu não sei aí desses valores. Mas eu sei que a temperatura da fonte quente é 900 Kelvin e a temperatura da fonte fria é 300 Kelvin. Muito bem. Então, letra A, qual é o rendimento da máquina? Letra B, qual é a quantidade de trabalho realizado a cada ciclo?
a cada ciclo. E aí, isso é uma máquina de Carnot. Ah, que beleza. Então, o rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Aqui eu tenho as temperaturas. 1 menos 300 sobre 900. Um terço. 1 menos 1 terço. Esse é o rendimento da máquina térmica. Que dá 0,666, 0,666. Vamos arredondar aí para 0,66, então. Ok? Esse é o rendimento da máquina. Se eu quiser saber o rendimento percentual, é só multiplicar esse valor por 100, que dá 66%. Muito bem. Agora, letra B. Qual é a quantidade de trabalho realizado a cada ciclo? Aí eu posso usar essa relação aqui, né? O rendimento é também trabalho sobre tempo. Isso serve para qualquer máquina térmica, inclusive para a máquina de Carnot. Para a máquina de Carnot serve esse e também serve esse. Para as máquinas térmicas reais, esse aqui. Nenhuma máquina térmica consegue o rendimento de Carnot, nenhum. Okay? Mas como essa máquina é de Carnot, tanto faz usar isso ou isso. Se eu já sei o rendimento, né? Posso usar esse valor aqui ou esse. Tá certo? Vou usar 2 terços aí. E aqui eu tenho um decimal em exato, então vou usar 2 terços igual a W sobre Q1. Foi dado 3.000 calorias. Q1, 3.000 calorias. Então, W é 2 vezes 3.000 dividido por 3. Vai ficar assim, né? 2 vezes 3.000 dividido por 3. 3.000 dividido por 3 dá 1.000. 2 vezes 1.000. 2.000 que? Calorias. Então, a cada ciclo, a máquina realiza um trabalho de 2.000 calorias. Uma caloria, aproximadamente 4,18, mais arredondar para 4,2 joules. Então, trabalho em joules é só multiplicar 2.000 por 4,2, que dá 8.400 joules. Então, cada ciclo a máquina realiza 2.000 calorias de trabalho ou 8.400 joules de trabalho. Ok? Bom, muito bem. Nossa aula de hoje, na realidade, ela encerra aqui. Tá certo? Vou deixar aí a demonstração do teorema para vocês aí. Mas só por curiosidade. Porque envolve matemática de ensino superior e para o ensino médio não é muito aplicado, né? Tá certo? É só matemática. Demonstração. Então, serve só como apêndice. A aula mesmo encerra aqui. Tá certo? Para encerrar a aula de fato, só para concluir o raciocínio, está aqui, ó. Após Carnot propor o teorema, que foi em 1824, em 1850, Rudolf Clausius, que é alemão, ele propôs a definição de entropia. Okay? Ele estabeleceu, introduziu o conceito de entropia, que é extremamente fundamental na termodinâmica. Quando o Carnot propôs o teorema, não se falava em entropia até então. E apesar de Carnot
não usar entropia para demonstração, Clausius, após ele definir entropia, ele reafirma o princípio de Carnot. Está aqui, ó. Ele reafirma, ele demonstra o teorema de Carnot através da entropia de forma bem mais simplificada. Ele usa a entropia, a chamada desigualdade de Clausius, que envolve entropia, e demonstra o mesmo teorema que está aí, que vocês vão ver a demonstração se quiserem aí, por curiosidade. Ele demonstra de forma bem mais simples, como se diz na física, de forma bem mais elegante. Tá certo? Uma demonstração bem mais simplificada e com uma definição de entropia envolvida. E ele demonstra o mesmo teorema de Carnot. Ok? Então, para os meus alunos do segundo ano, a aula fica por aqui. A demonstração aí é só como apêndice, curiosidade, se você quiser. Ok? Então, até a próxima.